Bom, gente, vou soltar aqui um som pra gente curtir e aí tentar analisar a letra. A música é 2020 do Síntese. Puta, achei uma pedrada, cara. Som muito bom. Ele escreve no período de pandemia, tentando narrar, né, produzir uma narrativa do que acontece e de qual é a leitura que se faz desse período, cara. Uma letra bem complexa. Bora lá. Oi, lutando no apocalipse, chinelo e meia, iPhone na mão. Espera até o próximo eclipse, posso prever sua próxima expressão. É o filme de horror, hora do martelo, a queda do rei. A saga é cega, um dia por vez. Leão no quintal, ganha nesse céu, e a chuva de fel veio. Tô ciente, o nome é transição, não cabe mais crise, mudando. Olha só, né, cara? Ele começa então mostrando que, pô, a gente vive num apocalipse. No sentido figurado, obviamente, mas é importante, cara, perceber o seguinte, né? Por mais que algumas pessoas não estejam atentas às coisas que estão acontecendo, e, claro, vão consumir cada vez mais entretenimento para tentar esquecer o mundo real no qual nós estamos vivendo, cara, a gente vive um período muito complicado. Não há relato na história, por exemplo, do Brasil, já que a gente não passou por guerras, por bombas nucleares ou nada do tipo, que possa, de alguma forma, ser comparado ao que está acontecendo hoje. A gente tem aí um número de mortos absurdo, um vírus que toma conta do país, que a gente não tem vacina, que a gente não tem cura, que vai agravar e agrava cada vez mais os problemas sociais que nós já temos, tudo isso sendo desgovernado por um presidente que não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Então a gente está vivendo um período bem complicado da história. Um período, quando a gente fala histórico ou história, sempre pensem que a gente está falando de mudança. E a gente está vivendo um período de transição, como o rapper coloca aqui. E os períodos de transição, cara, são períodos que a gente tem uma angústia muito grande em relação ao que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer. E vejam, a situação é uma situação bem complicada, que faz com que a gente fique em casa, ou quem pode ficar em casa, fique em casa de chinelo, meia e o iPhone na mão, porque é a forma de entretenimento e a forma pelo qual nós existimos no mundo, essa relação com a internet. Vamos lá. De tempo, sinto o cheiro da nova estação e da destruição que vem vindo com o vento. Avisaram a eras, fogo nas velas, todos nas celas, inferno discreto, reprova na prova, só cava, só cova, comendo dinheiro e plantando Porra, comendo dinheiro e plantando concreto. Qual é a cova, então, que a gente está cavando, não no sentido individual, cara, mas a gente cava a nossa própria cova no sentido civilizatório, na medida em que o padrão de desenvolvimento para as sociedades que nós temos é um padrão de desenvolvimento pautado nessa relação predatória com a natureza, a destruição da natureza. A gente pode até pensar o próprio surgimento do vírus, ou a aparição do vírus, nessa relação tosca que a gente mantém com a natureza, e continuamos a comer dinheiro e a plantar concreto. Quando a gente fala sociedade capitalista, o que é? É a organização de todas as relações sociais para a produção do capital. E aí a vida vai depender da produção desse capital. E o dinheiro, então, passa a ser a grande divindade cultuada no mundo moderno contemporâneo. E plantando concreto, a natureza sendo destruída e substituída pelo concreto. O final, claro, é profético. Concreto final é profético, no quadro geral até mesmo pro cético. É o planeta dobrando a esquina, é o censo chegando maléfico. A guerra é invisível, ninguém tá isento. São valores mudando de assentos, não tem mais fuga nem fingimento. É o bicho surtando nos seus aposentos. Não há nada no cais, sem carnavais, chuvas de raios na hora da missa. Sua vida perfeita não existe mais. Sua vida perfeita não existe mais, O início, então,
dessa quarentena ou desse isolamento social meia boca, altera completamente a vida das pessoas. A sociabilidade, a rotina, ela se estabelece de outra forma. Seja, novamente, né, para aqueles que têm o privilégio de poder ficar em casa, seja para aqueles que precisam e que agora encontram situações muito mais complexas para conseguir sobreviver, cara. Porque precisa trabalhar, precisa sair, precisa se arriscar, enfim. Mas o que chama a atenção é essa alteração do padrão normal que estávamos acostumados. E aí, claro, a vida perfeita ela não existe mais. Talvez exista ainda na sua forma pervertida, que são as imagens que a gente posta nas redes sociais. Imagens de felicidade, imagens do que poderia ser, imagens, enfim, distorcidas do que efetivamente é o mundo real. Sua roupa ninguém mais cobiça, é o chamado... Sua roupa ninguém mais cobiça, né? Eu acho que esse é um dos valores mais importantes que a gente pode pensar que foram subvertidos, que é a relação com o consumo. Um dos setores mais atingidos é o setor de comércio, e para uma grande maioria, cara, e talvez esse seja um exercício importante para a gente fazer, para pensar o mundo que a gente vai ter depois da pandemia, que é justamente essa relação com o consumo, de coisas que são desnecessárias, como uma roupa de marca que você usa e que dentro, cara, da sua casa, né, numa situação de isolamento social, você vai se vestir para quê e para quem e por quê? Não faz sentido algum. O padrão de consumo que a gente tem de coisas que são desnecessárias e que a gente vai adquirir apenas por status é uma coisa que precisa ser revisto, porque é esse padrão de consumo que exige que a indústria produza mais, que exige que o meio ambiente se degrade mais, que exige que a exploração do trabalho aumente. Então, se a gente quer pensar um mundo novo pós-pandemia, a gente tem que rever efetivamente esse padrão de consumo que nós temos. Pra ninguém mais cobiça, é o chamado selvagem. Desde a origem, sobrevivência que vai ditar o quanto pesou o egoísmo na história. Então chora, espera a violência chegar. Quero ter olhos pra ver o que tá vindo, a natureza pegar pra capar. Vai na sacada, grita o que cê pensa, espera o outro Messias salvar. Postou do meme pra grita acabar. Disseram transcende o leão de Judá, toma as rédeas da própria existência. Cara, aqui são duas coisas extremamente importantes que ele fala, né, velho? Primeiro, né, a natureza cobra. A relação enquanto sociedade, tá? Que o padrão de consumo, de produção e consumo que a gente tem, ele destrói a natureza. E a natureza, ela nos fornece matéria-prima que é finita. Nós não temos uma relação de harmonia. A gente consome, produz cada vez mais lixo. Para produzir esse lixo que a gente consome é produzido mais uma centena de lixo anterior. Então a gente tem uma relação extremamente predatória, né? Pra você ter uma ideia, sei lá, cara, se cada chinês, que tem chinês pra cacete no mundo, né, consumisse como um estadunidense, como um cidadão lá dos Estados Unidos, a gente ia precisar de mais 5 planetas só para ter os recursos naturais necessários para produzir as mercadorias que são consumidas. Então, assim, não tem como manter esse padrão. Talvez a grande utopia seja manter esse tipo de sociedade. E as pessoas fazem o que em relação a isso? E aí entra a segunda crítica que ele coloca aqui, né? Vou na janela bater panela contra o presidente, ou vou postar um meme para tentar acabar com o vírus. É como se a gente se deslocasse mesmo do mundo real, sabe? Para o mundo digital, para o mundo virtual e achasse que a gente resolve problemas reais no mundo virtual. Então isso é uma crítica extremamente válida. E aí ele chama a atenção, cara, ou você toma as rédeas da sua própria existência. O que é tomar as rédeas da sua própria existência? É você ser desalienado. É você passar a decidir as coisas por você mesmo. É você não depender, então. Alienar quando você está sendo determinado por outra coisa. Quando você não tem controle. Quando você não tem autonomia nem vontade própria. Ela é alienada.
Então, sei lá, a mídia determina, as redes sociais determinam, meu pai determina, a igreja determina, a escola determina e eu não. Isso é ser alienado. Então, ele chama a atenção, olha, tome as rédeas da sua própria existência. Porque só quando a humanidade, então, tomar as regras da própria existência dela e pensar nas coisas que são realmente necessárias, é que a gente pode ter algum tipo de mudança num sentido mais positivo. Só vai ver só corpo de pobre empilhar. Ou só vai ver corpo de pobre empilhar. Né? Isso é uma outra coisa importante pra gente pensar a pandemia, cara. Quem são as pessoas que morrem? A gente vê aí várias celebridades, vários políticos, né, sendo atingidos pelo vírus, mas eles perceberam que eles não morrem, né? E não é porque eles têm histórico de atleta não, viu, velho? É porque eles são atendidos em hospitais que têm condições. Agora, a grande maioria morre em casa, né? Tem um acesso precário ao sistema de saúde, enfim. Não é que o vírus só mata pobre, mas é que quando ficamos doentes, a desigualdade social, ela determina a probabilidade de você sobreviver ou não. Isso é um fato. Isso já existia anteriormente. Não é uma coisa, o vírus inventou, não. Mas o vírus, ele torna isso mais explícito, cara. Joga na nossa cara. No limite ele está dizendo, olha, você que depende do sistema público de saúde, você que tem condições econômicas precárias, que você precisa trabalhar numa época que outras pessoas estão ficando em casa, a probabilidade de você morrer é maior. Por isso, a crítica. Traz culpa, dormir é fácil, então vão me coçar. O universo não aceita desculpa. Tal livre-arbítrio é coisa séria pra lidar. Nos cômodos da mente cabe muita gente. Esvazie pra reabitar, tá? Pra TV todas as mortes é igual. Então quero ver ter coragem de mostrar. Tudo já mudou, vai desmoronar. Canto pros firmes saber levantar. Reconstruir o que entende por povo, por chão, pelo fogo, por água e por ar. A terra é herança, segue na dança. Sai dessa trança, lança semente. Sorte do sábio, o olhar da criança. Sopro divino pras almas que sente. Eu sou o agora. Sou a história, examinando a própria consciência. Paz e ciência dessa detenção. O que me detém são minha essência. Venta do sul apontando pro norte. Pra testar sua fé, te arrancar uma sorte. Viver de paixão é delírio. Viver com paixão é pros fortes. Amém. É um amém, né? Não é um amém, não, né? Mas poderia ser um amém também, né? Mas essa parte final, então, ele vai, claro, tentar dar uma visão mais otimista. Porque toda mudança também, né, você sente, ela é desconfortável, mas ela não é necessariamente uma coisa negativa. É necessário fazer a crítica, é necessário ter esse teor ácido, mas também apontar, cara, para saídas possíveis, né? E eu acho que ele é muito feliz quando ele diz que, olha, ou a gente toma as rédeas do que a gente tem que fazer, né, e não espere que governantes decidam por nós, que a mídia, que a TV decida por nós, ou a gente tá lascado, cara. Vai ficar esperando outro Messias chegar e salvar a gente, não rola mais. Ou nós mesmos resolvemos os problemas sociais, ou eles vão continuar e vão se agravar. Essa é uma situação bem importante. A gente tem que ter consciência dessas situações, beleza? E pensar um mundo de formas diferentes. Levando em conta essa relação destruidora que a gente tem com a natureza, né? Essa relação destruidora que a gente tem com a própria humanidade. A gente tem que repensar novos valores, repensar alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa efetivamente sair um pouco melhores dessa pandemia, beleza? Vou ficar aqui, gente. Esse som, é irado demais, cara. Vou escutar várias vezes para tentar, cada vez que você escuta, você tem interpretações e visões diferentes, né? Vale a pena, viu, meu? Muito legal. Falou!